E o tema dessa palavra é cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Efésios 5, 18. Que ele diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Isso é algo que Paulo lhe chega e fala para aquela igreja naquele tempo. Ei, não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito. Busquem se encher do Espírito, a deixar que tua vida ela seja completamente tomada pelo Espírito. E é interessante pensar assim, porque aqui Paulo está falando de duas realidades que estão presentes em nossas vidas hoje. Sobre nós, existem duas realidades, duas dimensões, duas naturezas, podemos dizer. Uma é a natural. A natural é tudo isso que nós podemos ver hoje. A natural é tudo isso que nós podemos observar hoje aqui, que nos dá a certeza de que nós estamos nesse lugar. O nosso corpo, os objetos, as coisas que nós temos, isso fazem parte da nossa natureza natural, da natureza terrena. E é engraçado, porque essas duas naturezas, tanto a natural como a espiritual, elas têm coisas que governam elas. Um exemplo disso é a nossa dimensão natural, a qual nós estamos vivendo nesse momento. Ela é controlada por quê? Pela nossa carne e pela nossa alma. Existem duas coisas que controlam nesse momento, que você pode deixar ela controlar você: a tua carne ou a tua alma. Já existe outra realidade sobre nossas vidas, outro que está presente em nossas vidas, que é uma natureza, que é uma dimensão espiritual, onde ela não é controlada nem pela nossa alma, pelas nossas vontades, pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, mas é algo que controla nossas vidas através do Espírito. E tanto a realidade natural como a realidade espiritual, elas exercem governo sobre nós. Isso é interessante de se pensar. Por quê? Porque aí depende da maneira como nós estamos nos deixando ser guiados. Qual é a maneira que nós estamos sendo guiados? Pela natural ou pela espiritual? E é engraçado, a Bíblia diversas vezes ela faz afirmações sobre quem nós somos. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler com essa visão. Como a Bíblia está falando para mim? O que a Bíblia está falando para mim? Porque a Bíblia ela fala para nós quem nós somos. A Bíblia ela mostra quem nós somos. E ela fala sobre essas duas realidades, ela não deixa isso à parte, ela não deixa isso de fora. E ela fala, então, existem duas realidades, a natural e a espiritual. A espiritual, ela exerce tanto governo na tua vida como a natural. A diferença é que as coisas elas acontecem em nós não a partir do natural para o espiritual. Na tua vida, meus irmãos, na minha vida, na nossa vida, as coisas acontecem da maneira diferente. Elas acontecem primeiro no espiritual e aí elas se manifestam na natural. Primeiro as coisas elas são ligadas nos céus e aí elas são ligadas na terra. As coisas elas estão nos céus e aí nós trazemos a existência aqui na terra. É assim que funcionam nossas vidas. E aqui é engraçado nós pensarmos porque Paulo ele fala assim, então não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É isso que Paulo está querendo dizer, ele não está querendo falar de embriaguez, de você ficar bêbado. Não, ele está falando o seguinte, ei, qual natureza, qual maneira você está sendo guiado? Pela natural, que você deixa as coisas levar você, ou você está se enchendo do Espírito e deixando aquilo que o Espírito fala guiar você? Será que eu estou deixando as coisas naturais tomarem conta da minha vida? Ou será que nós estamos deixando o Espírito tomar conta da nossa vida? E esse é um conselho que Paulo nos dá. Esse é um conselho que Paulo chega e ele fala, ó, então não se embriaguem com vinho, na qual há devassidão, há dissolução, mas encham-se do Espírito. E é engraçado pensar sobre isso. E é isso que eu quero conversar um pouquinho hoje aqui, sobre essas duas realidades, para nós podermos entender. E eu gostaria de vocês abrissem sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, aprender um pouquinho sobre essa natureza natural. Efésios, capítulo 2, no verso 2, diz assim: Nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Perceberam como que as pessoas que buscam viver
do modo natural caminham? Conseguimos ver nesse texto aqui a maneira como as pessoas que buscam viver a vida na realidade natural, elas caminham? Paulo ele chega e ele fala que eles andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No versículo 3 ele dá a continuação, ele fala que essas pessoas, elas andavam segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. É assim que funciona a vida natural, é assim que funciona o homem natural, é assim que funciona os desejos naturais, tendendo para a carne, descendo para a carne, buscando as coisas da carne. É isso que o nosso homem natural, ele quer que nós buscamos. Ele deseja, ele anseia que nós busquemos a vontade da carne, os desejos da carne, aquilo que a carne nos oferece. E é isso, exatamente isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, que é realmente isso que Satanás, ele deseja que nós buscamos. É realmente isso que Satanás, ele deseja que nós estejamos. Satanás, ele deseja que nós busquemos as coisas da carne. Por quê? Porque quando nós buscamos as coisas da carne, nós nos inclinamos para as coisas da carne e acabamos não andando no Espírito. É isso que a palavra de Deus fala. É isso que a palavra de Deus ela nos deixa. Então, a Bíblia fala, Paulo em diversas vezes ela chega e ele faz essa comparação entre o natural e o espiritual. O natural e o espiritual. E chega um momento que ele fala, beleza, existe o natural e o espiritual. Só que o natural, ele briga contra o espiritual. O natural, ele milita, ele é contra as coisas do espírito. A carne, ela deseja aquilo que é da carne, mas aqueles que são do espírito, eles se inclinam para as coisas do espírito. E assim funciona, e assim é, porque a Bíblia, ela é a verdade. Então, quando nós desejamos viver uma vida natural, acontece isso. Nós acabamos nos entregando a desejos, nós acabamos nos entregando à vontade da carne. É aquilo que a carne oferece, pelas nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, as nossas próprias emoções. Fala em Gálatas 5,16 e fala assim, digo porém, então andem no Espírito que vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne, porque a carne ela é contra o Espírito, e o Espírito ele é contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer. Então, a carne ela tem a tendência de nos fazer escravos. A carne ela tem a tendência de nos fazer com que nós vivamos coisas que não são para nós vivermos. Carne, ela se inclina para a própria carne. Então, nesse texto, aí eu pensando, então, mas por que Deus, Paulo, ele fala sobre o vinho? O que tem a ver o vinho com tudo isso, com essa natureza, com essa parte natural e essa parte espiritual? O que Deus, que Paulo, ele está dizendo, o que tem a ver isso? Uma natureza natural e espiritual com a ver com o vinho? Não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito. E é isso que a realidade natural ela traz para nossas vidas. É isso que Paulo está querendo dizer com o vinho. O vinho, ele traz uma coisa para a nossa vida. A realidade natural, ela gera uma coisa em nossas vidas, que é a falta de discernimento. Então, quando Paulo está dizendo ali, não se embriaguem com vinho, ele está falando, ei, não deixem que a vida de cada um de vocês sejam sem discernimento. Não deixem que a vida de vocês seja sem entender aquilo que Deus chamou vocês para serem, sem entender aquilo que Deus realmente quer fazer com vocês, aquilo que Deus já fez por vocês. Mas o que? Mas se encham do Espírito. Mas se enchem do Espírito. Busquem aquilo que o Espírito tem. E Oséias, eu gostaria que vocês abrissem também, para nós podermos entender esse pensamento. Oséias, lá no capítulo 4, no verso 6, por gentileza. Oséias, capítulo 4, no verso 6. Que ele fala assim, o meu povo, ele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Infelizmente, meus irmãos, existe algo que atua na mente, algo que tenta vir na nossa mente, que nos impede de entender a palavra de Deus. E é a falta de conhecimento. Esse é o maior gigante que nós podemos enfrentar na nossa vida. Então, Oséias ele fala, e é isso que faz o povo perecer, isso é que faz o povo ser destruído, a falta de conhecimento. E aí, Oséias ele dá a continuação no texto ali, ele vai falando várias coisas. E ele fala, porque o povo rejeitou o conhecimento, o sacerdote rejeitou o ensino da palavra de Deus, o povo acabou pecando. E o povo acabou pecando, ele acabou sendo destruído.
e até que ele chega no versículo 10, e ele fala assim: e comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. No versículo 11 ele fala: e a sensualidade e ao vinho novo tiram o entendimento. Entenderam aquilo que Paulo estava querendo dizer? Que a sensualidade, e porque eles se entregaram ao vinho, isso tirou o entendimento deles. Isso cegou eles, fez com que eles não entendessem aquilo que a palavra de Deus diz. E aí volta aquilo que Oséias falou: que o povo perece porque falta o conhecimento, porque rejeitou a palavra de Deus, aquilo que Deus tem. Aí Oséias, ele continua nesse contexto, ele continua falando, e ele chega no capítulo 7, no verso 5, ele diz: e os príncipes, eles perdem o bom senso e eles adoecem de tanto vinho. É algo fascinante que Paulo ele nos diz aqui, é algo fascinante que Paulo ele nos ensina com essa carta, onde ele chega e nos fala: ei, não nos embriaguemos com vinho, mas enchemos do Espírito. Ele está dizendo: ei, por favor, gente, por favor, vamos buscar uma coisa, vamos buscar o nosso discernimento, que a nossa vida caminhe, que a nossa vida ande conforme o Espírito, buscando aquilo que o Espírito tem, não conforme aquilo que a nossa carne tem. É isso que Paulo está nos dizendo: ei, vamos buscar aquilo que o Espírito dá, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do alto, porque isso é perfeito sobre as suas vidas. É isso que te traz a realidade, é isso que te abre os teus olhos, e é isso que faz você entender aquilo que Deus tem. Não o vinho, não o natural, não o terreno, porque isso, o vinho, o natural, o terreno, ele faz com que nós não entendemos as coisas de Deus. Mas, quando nós buscamos o Espírito, nós entendemos aquilo que o Espírito nos dá, isso faz nós entendermos aquilo que a palavra de Deus diz sobre nossas vidas. A palavra de Deus, e ela vem caminhando, ela vem contando diversas vezes sobre homens que perderam discernimento, homens que se entregaram às suas próprias paixões, até como o próprio texto lá em Efésios, no capítulo 2 diz, homens que andavam conforme o curso desse mundo, homens que andavam conforme a sua própria vontade, homens que andavam conforme o seu próprio querer. É assim que a falta da palavra de Deus faz em nossas vidas. E continuando esse pensamento, a palavra de Deus ela nos mostra vários exemplos disso. Por exemplo, Noé. Deus chega, fala com Noé. Deus fala: ó, Noé, agora você precisa construir uma arca, porque a humanidade toda ela está se corrompendo. A humanidade toda ela está se perdendo. A humanidade toda ela está se entregando aos seus próprios desejos. Mas você, Noé, eu achei graça diante dos seus olhos. E aí a história ela continua. Ela nos mostra que Noé, depois que passou todo o dilúvio, eles ficaram no dilúvio, as terras abaixaram, Noé soltou a pomba voltou. Mostra que Deus fez uma aliança com Noé. Aí o tempo passou, eles tiveram filhos e filhas, e chegou um dia que Noé, ele plantou uma vinha. A palavra de Deus ela fala isso, que Noé, ele plantou uma vinha. Só que Noé, a palavra de Deus ela nos mostra que ele pegou do fruto dessa vinha e formou o vinho. E ele se embriagou desse vinho. E ele ficou bêbado, ele ficou nu na sua tenda. E até que um dos seus 3 filhos, um chegou e olhou para o pai dele nu e foi contar para os outros irmãos. Os outros irmãos foram de costas, a palavra de Deus conta que eles foram de costas, e cobriram seu pai e não viram a nudez. Mas aquele que viu a nudez do seu pai, Noé amaldiçoou ele. E também fala sobre outro homem chamado Ló. As filhas deles, após Ló, a palavra de Deus ela conta, se você ler em Gênesis ali, logo depois de Noé, que Ló, Deus falou para ele sair de Sodoma ali, porque Deus ia destruir. E Ló, passando a história, ele foi habitar nas montanhas, e só existia ele e 2 filhas dele, da família dele. O que as filhas dele chegaram e falaram? Nós não podemos ficar sem descendência. Nós não podemos ficar sem alguém para dar continuidade para a nossa família. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos dar de beber o nosso pai. E assim, quando ele já estiver embriagado, vamos ter relações sexuais com eles. Então, as filhas fizeram isso. E foi isso que aconteceu. Elas deram Ló de beber do vinho. Ló se embriagou e acabou fazendo relações sexuais com suas próprias filhas. Então é interessante se pensar isso, aquilo que Paulo está nos dizendo. Ele está nos dizendo algo muito sério. Ele não está falando: ei, não se embriaguem com vinho. Ele está falando diferente: ei, vamos mudar a nossa maneira de pensar. Vamos mudar a maneira que nós vemos as coisas. Vamos mudar o nosso discernimento.
Não vamos fazer assim como Noé, que se entregou às coisas da carne. Não vamos fazer assim como Ló, que se deixou levar pelas coisas da carne, porque eles estavam sem o discernimento. Não, mas vamos buscar se encher do Espírito. Vamos buscar ser cheios do Espírito, vamos buscar aquilo que o Espírito tem sobre nossas vidas. E é interessante que é isso que a Bíblia nos mostra, que quando nós estamos sem o Espírito, quando nós não buscamos o Espírito, nos falta o discernimento. Quando nós estamos sem buscar o Espírito, isso nos falta o discernimento. Nós não conseguimos compreender aquilo que Deus tem para nós. Então a nossa vida ela está constantemente nesses dois paralelos. A nossa vida ela está a todo momento nesses dois paralelos, onde existe uma realidade natural e uma espiritual. Onde a todo momento o teu corpo, a tua carne, os teus desejos, eles têm a atender para o natural. Para aquilo que você realmente quer, para aquilo que tuas vontades querem, para aquilo que teu corpo deseja, a tua carne deseja. Só que também ao mesmo tempo, existe um Espírito, um Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, a qual Ele está falando para nós buscarmos as coisas que Deus tem. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo tem para falar para nós. Aquilo que o Espírito Santo ele está nos mostrando e a verdade que o Espírito Santo ela está nos guiando. Aquilo que o Espírito Santo tem falado. Então, ser cheio do Espírito Santo não é conhecer apenas uma realidade que existe em nossas vidas, mas é nós desfrutarmos dessa realidade espiritual em nossas vidas. É nós nos deixar ser guiado pelo Espírito. Isso é muito interessante, porque Paulo nos diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 48, ele fala assim: como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer também a imagem do que é celestial. Aqui Paulo fala, existiu um homem natural, mas também existiu um homem celestial, que é a semelhança de Cristo. O primeiro Adão, a qual Deus criou, que formou do pó da terra, mas também existiu um segundo Adão, que é Cristo. E Paulo ele chega e ele explica todo esse contexto dessa carta de 1 Coríntios, e ele fala, então como os homens eles foram gerados à semelhança de Adão, naturais, da terra, com suas vontades, com seus desejos, com suas emoções, agora também nós podemos trazer sobre nossa vida, sobre mim e sobre cada um de vocês, aquilo que é de Cristo, a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, as vontades de Cristo sobre nós. Nós podemos, meus irmãos, nós podemos viver aquilo que Cristo é. E é isso que a palavra de Deus mostra sobre o homem espiritual. Assim que é o homem espiritual, assim que é a maneira que o homem espiritual caminha. Então é isso que acontece sobre nossas vidas. Existe uma realidade natural, onde um dia nós estávamos nessa realidade natural, nós estávamos inseridos, nós dependíamos dessa realidade natural. A palavra de Deus ela fala que nós, quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Aquilo que era nosso, aquilo que era natural, aquilo que fazia parte da tua vida, aquele vício que você tinha, agora não é mais teu. Aquela enfermidade que você tinha, agora não é mais tua. Aqueles problemas na tua casa que você tinha, agora não pertencem mais a vocês. Porque nós somos novas criaturas em Cristo. Aquelas coisas velhas, elas se passaram. As coisas velhas que estavam acontecendo nas nossas vidas, elas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, se existia enfermidade, agora isso se fez novo, muda. Se existiam vícios, isso se fez novo, agora a libertação, a liberdade. Se existia escravidão, hoje existem filhos de Deus. É isso que a palavra de Deus ela nos mostra. É isso que a palavra de Deus ela nos diz. E assim como Paulo ele fala ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, assim também, como um dia nós trouxemos essa imagem do terreno, assim também, como um dia nós trouxemos essa imagem daquilo que é natural, tragam também a imagem do que é celestial. Do mesmo modo que um dia nós buscávamos viver conforme a nossa carne, do mesmo modo que um dia nós buscávamos viver conforme os nossos próprios desejos, também agora vamos viver conforme o Espírito. No mesmo dia que antigamente nós nos embriagávamos com vinho, nós vivíamos sem discernimento, nós vivíamos conforme as nossas próprias vontades, agora nós podemos ser cheios do Espírito. Agora nós podemos ser cheios do Espírito, nós podemos viver aquilo que o Espírito tem em nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus ela nos mostra.
Então, a palavra de Deus, ela nos mostra duas realidades: a natural, a realidade espiritual. Ela nos mostra também que Cristo, Ele nos pegou e Ele nos tirou dessa realidade e Ele nos transportou para essa realidade espiritual. Agora, nós andamos não conforme o curso desse mundo, não conforme o príncipe da potestade do ar, não conforme o espírito que opera nos filhos da desobediência, mas agora nós andamos conforme o espírito que dá vida. Se você está em Cristo, meus irmãos, você vive uma realidade espiritual. Se nós estamos em Cristo, tudo na nossa vida se fez novo. Tudo na nossa vida é novo. As coisas velhas já se passaram. Nós precisamos apenas trazer essa imagem para nós. Nós precisamos apenas trazer isso que Cristo já nos fez para a nossa vida. Então aí, de novo, nós chegamos em alguma questão. Tá bom, Tiago. Eu preciso trazer isso para a minha vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Mas como que eu posso fazer para ser cheio do Espírito? Como que eu faço para ser cheio do Espírito? E é isso que a palavra de Deus, ela nos mostra. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 17. Que ele diz assim: por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Busque entender qual é a vontade do Senhor. Isso é um conselho. Paulo ele começa assim: ei, não sejam tolos, não sejam ignorantes. Nós não podemos ignorar aquilo que Deus tem, mas nós precisamos buscar a vontade do Senhor. Aí ele continua: então, não se embriaguem com vinho, como a gente tem entendido. Não deixe que o discernimento falta na vida de vocês. Como que eu posso me encher do Espírito? Por gentileza, o versículo 18. Como que eu posso me encher do Espírito? Falando entre vós salmos. É você chegar para o teu irmão e declarar a palavra de Deus sobre a vida dele. Chegar: meu irmão, você é filho de Deus. Meu irmão, o Senhor é o teu pastor, por isso nada falta na tua vida. É você chegar e falar: meu irmão, o Senhor é o teu pastor, e porque Ele é o teu pastor, Ele te leva a caminhar em pastos verdejantes, Ele faz você descansar em águas tranquilas. É você declarar a palavra de Deus, meus irmãos. Veja, muitas vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo é a gente cair no chão, rolar, orar em línguas. Isso é a manifestação da glória de Deus. O Espírito ele faz isso, realmente ele faz. Mas nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Como? Falando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus na vida dos nossos irmãos. É você chegar para a vida do teu irmão, na vida da tua irmã, na sua casa, independente de onde você esteja. Você chegar: meu irmão, você está em Cristo e por isso não há condenação sobre tua vida. É você chegar e falar para o teu irmão: o Senhor, Ele é a tua luz. O Senhor, Ele é a tua salvação. É você chegar e falar para o teu irmão, declarar a palavra, falando entre os teus irmãos salmos e hinos e cânticos. É você chegar e falar: meus irmãos, o Senhor converte o teu choro em dança. E Ele tira as tuas vestes de luto e te dá roupas de alegria. É você declarar a palavra de Deus, é fazer a palavra de Deus sair da tua boca e entrar na vida do teu irmão. Essa é a palavra. Isso é cheio do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito. Isso é mostrar que o Espírito Santo ele está em você e que você tem uma vida cheia do Espírito Santo. É você declarar a palavra de Deus na vida dos teus irmãos. É você chegar e falar: meu irmão, o Senhor é a tua rocha. Você está em Cristo e por isso você não é confundido. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre aquilo que você tem. Declare aquilo que o Espírito Santo tem dentro de você. Faz isso fluir. O texto continua: falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É isso que nós fazemos, meu irmão. É isso que nós fazemos. Como ser cheio do Espírito Santo? É eu chegar na igreja, chegar aonde eu estiver e adorar ao Senhor. Dar o meu louvor ao Senhor. Adorar a Ele. Assim como nós cantamos aqui: Jesus, não há um nome igual ao Senhor. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso mostra que nós somos cheios do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É nós pararmos de usar as nossas palavras para murmurar. É nós pararmos de usarmos as nossas palavras para fazer fofoca, para contar notícia ruim, para falar coisas ruins, meus irmãos. Mas é usarmos as nossas palavras para dar graças a Deus. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra ela é real sobre minha vida.
Obrigado, Jesus, porque a tua palavra ela é verdadeira, porque a tua palavra ela é espírito e vida em mim. A tua palavra me vivifica. Obrigado, porque a tua palavra diz que em mim não há condenação. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra diz que hoje eu sou teu filho. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. É isso. Aí o texto continua, e ele fala o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, como? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É eu reconhecer que o próximo, ele é maior do que eu. Que eu não estou em uma posição de ser maior do que alguém, mas que o próximo, ele tem coisas para me abençoar. Como é ser cheio do Espírito? É sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu me sujeito a você, eu me sujeito a você. Eu não sou maior que você, mas você é maior do que eu. E se eu considero o outro maior do que eu, o que eu faço? Eu declaro sobre a palavra dele: Marlon, cara, você é grande. Você é grande, Marlon. O Espírito do Senhor habita em você e Ele te ungiu. É isso que eu faço. Eu declaro a palavra de Deus. Eu declaro hinos, salmos e cânticos sobre a vida do meu próximo. Eu falo: ei, você, meu irmão, você é grande. O Espírito Santo te ungiu para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo, ele está em você. Isso faz com que você vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Eu começo a declarar a palavra sobre a vida do próximo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso que Paulo fala, que o Espírito nos enche. Isso que Paulo fala: busquem ser cheio do Espírito. Como? Como que ele fala? Falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 22 agora: mulheres, como ser cheias do Espírito? Sejam submissas ao seu próprio marido, como também ao Senhor. Maridos, como ser cheio do Espírito? Verso 25. Como ser cheio do Espírito, marido? Amando as vossas mulheres, como Cristo, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Filhos, também tem para os filhos, capítulo 6, no verso 1, filhos, como se encher do Espírito, como ser cheios do Espírito? Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Como então nós, filhos, ser cheios do Espírito? Obedecendo aos nossos pais, pois isso é justo ao Senhor. Ele fala: enquanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como então ser cheio do Espírito? Eu declarando a palavra de Deus. É como eu falei, ser cheio do Espírito não é você rolar no chão, não é o fato de você orar em línguas mais alto que o teu irmão, não é você gritar, não é você fazer isso, você virar cambalhota e aquilo. Não, isso pode acontecer? Pode. O Espírito Santo, ele é livre. Mas como se encher do Espírito? Quando eu me deixo sustentar pela palavra de Deus. Quando eu me deixo sustentar pela palavra de Deus, eu deixo de querer a minha carne buscar isso que é natural, e eu acabo caminhando no espiritual.